Olá a você que chega aqui no meu canal. O meu nome é Carlos Henrique. É um prazer imenso recebê-lo aqui e compartilhar com você todo o conhecimento que me foi dado pela minha família construtora em Sirius. Como todos já sabem, eu fui contactado no ano de 2007 e de lá para cá eu tenho recebido as informações de uma forma pessoal, de uma forma real, física, livre de sonhos e projeções astrais. Hoje eu quero falar com você de um lugar no singular inexplicável. Porque na verdade são lugares inexplicáveis no plural. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer ao seu conhecimento todas as maravilhas, toda a grandeza que vi, todas as formas de vida e todas as formas de passagem de primeira densidade até a milésima densidade. Eu vou dar só uma alusão para todos vocês em relação a essas coisas. Por quê? Porque necessitaria eu falar aqui o dia inteiro, ainda que isso não me causasse nenhum incômodo, mas eu ficaria aqui o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, contando para você que me ouve tudo aquilo do qual eles me deram a conhecer. Eu vou tratar aqui de alguns pontos que, na verdade, servirá de reflexão em cima de tudo aquilo que eu já falei, porque como estamos passando para uma nova etapa, é necessário esses pontos de reflexão. As pessoas têm me perguntado se eu vi o Criador e a Criadora. Há um tempo atrás, quando eu participava de um outro canal, eu tinha dito para muitos que nem mesmo aqueles que estão num grau de evolução maior tinha conhecido e nem sabido quem eram os criadores. Aí hoje você vai entender o porquê que eu disse aquilo. Quando falamos da criação, propriamente dito, nós falamos de alguém físico, real, que tem a capacidade de criar alguma coisa, correto? Então, o que envolve-se nisso? Muitos e muitos elementos. E esses elementos é que se tornam mistérios para a criação. Eu não sei qual é o grau de interesse de você que me ouve, porque eu não te conheço, mas eu espero que você seja um pesquisador, uma pessoa que esteja se envolvendo, não só no que eu estou falando, mas em estudos mais aprofundados. Então eu quero mostrar a você onde está e por que está a grande procura do Criador e da Criadora. Aí você vai entender que aquilo que eu vi é apenas uma representação do que é. Porque quando eu mencionar a você o lugar onde estive, que é inexplicável, de uma grandeza e de uma obra de construção extraordinária, aí sim você me achará um louco, você me achará um retardado, você me achará um sonhador. E talvez eu receba o título de maior inventor e produtor hollywoodiano. Porque o que eu vi é inexplicável. O que eu ouvi, eu não sou digno e nunca serei de repetir.
Quando eu estava construindo o site, com uma equipe maravilhosa que vocês terão conhecimento na tarja de quem fez o site, assim que ele passar de offline para online, você vai entender a proporção da magnitude dos detalhes. E eu pensei muito em iniciar o site com o sistema solar ou com essa realidade do qual me foi dado a ver. Aí eu cheguei a uma conclusão que seria melhor iniciar ele com toda a planilha e configuração do nosso sistema solar. Porque de acordo com a pesquisa que você elaborasse dentro do site, à procura de imagens, de naves, de história, você ia chegar e ia ficar emocionado, porque a parte mais difícil do site de fazer foi essa. Porque como o site, em alguns momentos, ele roda as figuras em CG, ou seja, em computação gráfica, eu fui muito exigente no pedido de polimento de toda gravura, de toda figura que se movimenta em 3 dimensões. Então, houve esse conflito porque eu queria oferecer o de melhor. E eu até coloquei para rodar quando você digitar www.interrogação.com.br e aplicar o Enter, não abrir essa página, que é a página extraordinária do qual eu vou narrar aqui, que é esse lugar no singular inexplicável. Lembrando que existe bilhões, trilhões, e eu não vou falar quantos zilhões de lugares inexplicáveis. Mas o que eu vou tratar aqui é da realidade daquilo que eu vi. Quando eu iniciei a minha jornada, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu confesso que cada ida e vinda, eu imaginava que se tratava de sonhos, de coisas do meu pensamento. Quando eu passei a entender o fluxo da realidade e compreender tudo que estava me sendo ofertado, eu parei e pensei, poxa, por que nunca antes isso fluiu na minha mente? Por que nunca antes isso teve importância dentro da minha realidade? Quando houve o caso de Varginha, eu como militar, já como oficial praticamente, eu não me recordo muito bem, porque algumas coisas eu faço questão de esquecer na minha vida. Então, como eu aplico esse conhecimento, eu tenho dificuldade de regressar em muitas vezes na minha história passada. Mas eu me lembro que eu era cadete de 1º ano e já ia aspirar o posto de oficial, né? Eu me lembro que eu ouvi uma movimentação muito grande, onde se dizia que havia caído um objeto não identificado em Varginha. Só que isso não chegou a nós que éramos alunos. E de acordo com o tempo, quando eu me tornei aspirante e fui lotado sobre a gestão e jurisdição de um comandante, que ele viesse me avaliar para que assim eu passasse de aspirante a 2º tenente e começasse a me tornar operacional e realizar com proeza os cursos que alcancei na arma, eu ouvia alguma coisa relacionada a esses fatos extraterrestres. Então o que eu quero dizer aqui? Eu poderia me achegar a um comandante graduado e esse comandante me passar as informações, porque tudo começa com uma boa amizade e com um bom diálogo. Só que eu nunca tive interesse
de saber nada relacionado à Varginha, nada relacionado à Operação Prato, que foi missão da Força Aérea Brasileira. E vai aí o meu abraço para todo militar da Força Aérea Brasileira, como também da Marinha do Brasil, e para toda força militar estadual e municipal. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não tinha interesse, porque se eu quisesse saber, eu teria corrido atrás. Eu teria conversado com capitães, com coronéis, com generais. E um ou outro ia me contar a verdade, ainda que me pedissem sigilo. Só que eu nunca tive interesse. Nunca. Então, para mim, aquilo era somente um fruto de crenças e do que seria uma conspiração. Ainda que eu não tratasse de assuntos conspiratórios. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a minha realidade, antes de 2007, era totalmente outra. Você que me ouve está careca de saber que eu era cristão, que eu estava doente, e você sabe qual é a minha convicção na data de hoje. Então não vale nem a pena refrisar esse assunto. Então, dado a isso, eu tive as ferramentas para adquirir essa informação. De saber se era uma nave alienígena que tivesse caído, de saber que realmente houve tipologias extraterrestres, só que eu nunca tive interesse. Porque aquilo não era a minha realidade como é no dia de hoje. Então, quando eu fui contactado, quando eu vi aquela maravilhosa esfera pairar sobre a minha cabeça, quando eu vi a beleza da filha de Agnachete e do seu genro, propriamente dito em um grau de parentesco, como é aqui no nosso plano terreno, eu simplesmente fiquei apavorado. Mesmo sentindo o toque dela na minha cabeça, e mesmo eu podendo tocá-los depois, mais tarde, na terceira visita, e vendo que eles são de carne e osso, eu ainda queria entender o que era. Quando eu fui na base lunar e vi, e pena que lá eu não vi nenhuma pessoa que pudesse compactuar essa realidade que fosse aqui do nosso planeta. Mas quando eu vi tipologias de famílias insectoides, reptilianas e outras formas muito mais além, eu simplesmente me perguntava se eu não estava sonhando. Então, quando eu consegui digerir tudo isso, eu entendi que aquilo ali era a minha realidade. E para mim foi um choque muito grande, porque você não espera encontrar pessoas de outros planetas com outras estruturas esqueléticas e muito menos com outras aparências físicas. Então é uma diversidade muito grande de família estelar, que varia de 15 centímetros, 35 centímetros até 10 metros de altura. Então, para mim, aquilo ali passou a ser a minha realidade, passou a ser a minha vida. E quando eu entendi e compreendi a espécie do mineral que é processado
para se fazer o metal de uma nave alienígena, eu fiquei feliz. Quando eu tive a oportunidade de conhecer diversos laboratórios, eu vou confessar para você que eu não conheço todos os laboratórios clínicos no nosso planeta, nem por fotografia. Mas a estrutura tecnológica é fora do comum. Uma vez, isso foi no dia 9 de novembro, 9 de novembro de 2012. Eu fui levado em um planeta chamado HTS 46/18. É um corpo planetário artificial. Ele é literalmente uma chapa de chumbo. Não existe floresta, não existe nenhuma biodiversidade. Existe só palácios, prédios, edifícios, todos inox, sem janela, sem nada. É literalmente uma cidade de ferro. Eu tive a oportunidade, no momento que eu fui convidado para conhecer as instalações médicas deste planeta, eu vi uma perna ser totalmente recondicionada, ser totalmente refeita. Literalmente. O indivíduo ele já tinha sido colocado em uma câmera. Dentro dessa câmera, ele foi transferido para uma câmara, como se fosse uma câmara de hibernação. Só que antes ele estava em uma câmera e eu via flashes de cor laranja sobre ele. Depois, essa câmera, ela virou em 90 graus e ele passou para uma câmara como se fosse de hibernação. Quando a tampa fechou, e era toda inox, e fechou, eu vi os clarões. E o que era inox se tornou translúcido, como se fosse vidro, ali na minha frente. E eu pude ver sendo formado a estrutura óssea, eu pude ver ser formado a estrutura dos nervos, eu pude ser formado ao mesmo tempo a carne e as veias. Parecia, para quem vê, aquela pessoa que antes estava sem a sua perna direita, ser sobreposto àquela perna um holograma. E quando essa câmara virou e o corpo dele, após a tampa ser aberta, foi levado para a câmera e recebeu alguns outros flashes, ele saiu apalpando a perna dele e andando. Isso eu vi. Uma outra coisa é que ali tinha pessoas sem braços, sem a metade da cabeça, para você ter ideia. E estavam mortos. A minha passagem ali com a Gnachete foi muito rápido, foi só para o meu conhecimento. Mas o planeta, ele absorve a energia do Sol, e lá é um sistema. Com esse único planeta, não existe um planeta biológico, mas sim esse único planeta artificial. E ele é gigantesco. Na época, a Gnachete ela tinha dito para mim que ele era 4 vezes maior do que Eleap. E ali, as pessoas que vão ali passam por uma recondicionação, um recondicionamento estrutural orgânico.
Então eu acredito que são pessoas que estejam trabalhando no desenvolvimento de outros mundos e que foi atacado por uma criação onde, nesse planeta, acredito eu, existe ferocidade. É como se os dinossauros aqui fossem ferozes, né, na antiguidade, e esses dinossauros atacassem o homem que estivesse aqui para trabalhar na Terra. Só para você entender. Uma vez que esse homem fosse machucado, ele era levado a esse mundo. Então foi isso que eu entendi naquele dia, onde eu tive uma passagem muito rápida por lá. Então, esses lugares inexplicáveis, eles não chegam nem à base do lugar supremo, que é onde eu vou falar mais à frente. Então, imagina uma pessoa descrente que passou a ver aquilo que é inexplicável, aquilo que não é concebível a 95% da espécie humana, vamos dizer assim, porque ainda os próprios pesquisadores, eles têm um momento em suas vidas que eles duvidam da própria pesquisa, e isso é comum. É como um médico que busca a solução de uma doença, e ele tenta com medicamento, chega uma hora que ele cansa. Aí quando ele tem força de vontade, o que ele faz? Ele continua novamente. Então essa estrutura desses mundos lá fora é isso. É inexplicável. Por isso eu tento regrar ao máximo as minhas palavras para trazer ao conhecimento de você tudo aquilo que é. Então é melhor eu falar embolado e falar pouco do que falar muito e acrescentar aquilo que não vi. Eu procuro falar pouco para falar com natureza aquilo que realmente eu vi. E o que eu vi foi justamente o que eu tenho falado do primeiro vídeo até esse vídeo de número 102. Então o que acontece? Para mim, após a quarta, a sexta, a nona e a 10ª viagem, da 10ª para cá, tudo passou a ser compreensível. Eu entendi que eu não estava sonhando, eu entendi que eu não estava delirando, quando eu ouço as vozes da mesma forma que você ouve a minha voz aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pela sua TV, ou até mesmo pelo seu notebook. Quando eu ouço a voz, é nessa proporção, porém natural, e não mecânica como essa que é a transferência em áudio. Então, eu cheguei a pensar que aquilo ali era sintomas de esquizofrenia, mas não era. Porque quem é esquizofrênico não ouve com naturalidade uma instrução boa, algo bom, algo que é pedra de grande valor. Então, para mim, entender tudo isso, para mim, compreender tudo isso, começou a ser gerado nesse ambiente inexplicável da minha realidade, as manifestações antigravitacionais. Quando a Gnachete ela vem falar comigo, quando a Gnachete ela vem dizer para mim aquilo que é necessário para minha vida, a manifestação da voz de Gnachete, ela vem e tudo que está ao redor perde a tonalidade, perde os elementos físicos de gravidade, os objetos, o que estiver próximo a mim, exceto eu, começa a perder o seu campo de gravidade e começa a flutuar. E eu confesso para você que é muito legal de se ver. E algumas pessoas que são mais próximas a mim já teve essa experiência. Então viajar
para esses lugares me proporcionou o quê? Amadurecimento. E o amadurecimento que a mim foi colocado e dado serviu para que eu pudesse entender e compreender o impossível. O que era inexistente passou a se tornar existente na minha vida. E isso, para mim, foi um presente muito grande. Quando foi no ano de 2010, 3 anos depois, eu simplesmente já estava convicto desta realidade. Então, para mim, era tudo normal. Mas de 2010 até hoje, em 2017, quando eu vou para outros lugares e volto aos lugares que fui, para mim é sempre uma novidade. Para mim é sempre uma expectativa. É uma realidade mútua. E aquilo me enche tanto, mas me enche tanto, que se eu pedir para não voltar, eu tenho certeza que não volto. Tanto quando eu estive em Lira, o desejo deles era que eu ficasse lá. E se você acompanha os meus áudios, você sabe de quando eu me tratei falando de Lira. E muitas pessoas adoraram. Então, no ano de 2010, eu comecei a receber as informações de Agnachet, de Arnet Oliel, de Merecon Lab, de Zamaniel. Comecei a receber as informações de Atilil e de todas as outras famílias que me receberam tão bem nos seus planetas. E as informações, elas giravam, como giram até hoje, ao redor do Criador, Pai, e da Criadora, Mãe. E das famílias mais elevadas. E o que é as famílias mais elevadas? As famílias mais elevadas é aquelas que estão na milésima dimensão e densidade. E essa dimensão e densidade, ela proporciona uma experiência maior e melhor. E isso se torna para todos aqueles que estão na expansão de conhecimento uma grande pedra de grande valor. Essa é a realidade. Uma realidade suprema, uma realidade verdadeira. Então as pessoas me perguntam assim: Henrique, foi essa a impressão que você teve? E é essa a impressão que você tem? Sim. Tudo é real. Todos os paralelos de criação universal é tão físico como esses. É como você está no segundo plano e você vê toda aquela realidade material e você vir para o primeiro plano e vê que aqui onde nós habitamos é tão real como lá. Só que de uma dimensão, de uma densidade para outra, existe um espaço muito grande, que se chama espaço de construção, para que eu não venha pronunciar uma palavra estranha para você. O espaço de construção é como se fosse o núcleo expansivo
da cebola quando você corta ela ou na vertical ou na horizontal. Lembra que eu falei uma época da cebola? Se você pegar a cebola e olhar, cortar ela, você vai ver as camadas internas da cebola. Aí você conta do primeiro núcleo até a borda do final e você vai ver quantos círculos e quantas camadas tem. Então é assim que funciona de uma criação para outra. São feitas através de camadas. Então, do ponto da primeira densidade, que é esse que eu e você está, para o ponto da segunda densidade, existe o espaço de construção. E ele é infinito. É como se você estivesse andando em uma rua reta e tivesse ali um abismo escuro e você caísse e nunca chegasse ao chão. Ou se você conseguisse se agarrar a algum lugar nesse penhasco, você não conseguisse mais achar a saída. Então, o espaço de construção é um espaço muito grande, ou seja, infinito. E esses espaços de construção é do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até chegar ao final, que é a milésima densidade e dimensão. Dentro daquilo que eu falo que são os paralelos da criação do universo e dos inversos, dentro do eixo da criação interdimensional. Em outras palavras, multidimensional, ou seja, multi-ampliação dimensional. Dado a isso, que eu estou querendo trazer para você compreender e entender, nós temos o quê? Nós temos a criação dos pilares que vão do teto zero, que é a base do pilar, até o teto 1. Do teto 1, que se torna o piso do 2, ao 3. Então, nós podemos chamar isso que de espaço vertical da criação. Se você for para fora do planeta hoje, você vai ver a imensidão escura de todo o universo, que por sinal é o sistema solar, é as galáxias e é a Via Láctea. Essa criação, ela somente é infinita na horizontal. Se você partir da Terra para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou para trás, ou seja, norte, sul, leste, oeste, não haverá fim. É infinito. Mas se você partir do ponto inicial para cima, você vai ver que não é infinito. Aí você vai passar do primeiro pilar para o segundo pilar. No segundo pilar é um outro tipo de sistema solar diferente do anterior. Para a direita e para a esquerda, infinitos. Para frente e para o sul, infinitos. Mas para cima, chega-se ao terceiro pilar. E quando você vai subindo, 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 você encontra sóis, que é 1 milhão de 1 trilhão de 1 quinquilhão de vezes maior do que é o nosso Sol. Então, quando você chega na parte central superior, indo para o vertical, ou seja, para cima, você vai encontrar sempre um Sol. E quando você encontra esse Sol, você passa dentro dele.
E para cada Sol existe uma família estelar superior que vai permitir a sua passagem. Então, quando eu fui amadurecendo, eu fui levado à direita e à esquerda, leste, oeste, norte e sul. Quando me elevaram ao alto e eu passei de uma criação para outra criação e cheguei até a milésima camada da criação, durante esse percurso de subida, sempre indo na vertical, nunca na horizontal, eu fui atravessando os 1000 sóis. E a cada projeção eu via sistemas solares com planetas que aqui eu não vou referir a vocês, que é muito superior em 1 bilhão de vezes ao que existe nesse primeiro pilar, que vamos tratar como se fosse o primeiro céu, para você entender. Então aqui, onde habitamos, nesse universo de primeiro céu, nós temos uma quantidade inesgotável e inexplicável de planetas, tanto vivos como mortos. Nós temos uma variedade gigantesca de sóis, de estrelas, de planetas, de vidas, de famílias estelares. Quando houve a Primeira Guerra e cessou na Quarta Grande Guerra, foi só nesse primeiro céu, que é onde eu tenho mostrado para vocês os planetas, e que é onde tem Sirius, Órion, Líria, Aldebaran, e por aí vai. Então esse primeiro céu, esse primeiro pilar, é onde houve a Primeira e a Quarta Última Grande Guerra. Nunca houve contenda para os que habitam no segundo céu, no terceiro céu, no quarto céu, no quinto céu, no sexto céu, e daí por diante. Tanto que quando aconteceu essa crise no primeiro céu, que é o primeiro universo, que é esse em que vivemos, e daqui nós pertencemos à nossa família estelar, e vocês não têm noção da grandiosidade que é tudo isso, você vai automaticamente e pergunta para o seu mentor, como eu perguntei para a Gnachete, que lugar é esse? Que é diferente do anterior. Ela disse, isso são as camadas dos universos, dentro do eixo inverso da criação primordial e principal. O negócio é tão louco, é tão chique no último, que você fica perdido com tanto conhecimento que eles te passam. Quando você regressa para Eleap, você fica perplexo em relação a isso. Quando você sobe e vai subindo, você vê sistemas solares inteiros com planetas de cores diferentes do que você já viu e cores que você nem tem na sua tabela de cor humana, como amarelo, laranja, branco, preto, verde, azul, lilás, roxo, cinza, azul e por aí vai. São cores que eu não vou saber dizer a você. E são cores únicas, ou seja, o planeta é azul, é só azul. O planeta é amarelo, é só amarelo. Não tem uma variedade de cores em um mesmo corpo planetário como é aqui no primeiro universo, que vamos tratar como sendo o primeiro céu. Quando eu comecei a receber a palavra do Criador e da Criadora, onde a Gnachete me levava a um ponto da criação que era próximo a esses sóis, e se você ouve os vídeos, você vai ver que eu já falei disso, de um grande sol, onde 4
pessoas da milésima dimensão são os guardiões, você vai se lembrar. E você lembra que eu falei que ninguém pode passar ali a não ser que seja autorizado? Pois então, esse é o sol que eu tratei há muito tempo atrás. E que eu falei para vocês que um dia eu falaria mais à frente. Por isso que se eu tratar aqui do primeiro céu até o milésimo céu, ou seja, do primeiro universo até o milésimo universo, vocês vão ficar perplexos. E eu vou começar a babar de tanto falar. É perigoso até os meus dentes caírem. Porque o meu corpo ele começa a esquentar de uma forma, porque a minha centelha, ela sempre pede, vai novamente, pede para ir novamente, vai novamente. Eu tenho que me controlar. Porque para você passar do primeiro céu para o segundo céu e ir ao milésimo céu, você tem que ser convidado. Existem famílias inteiras que estão quase na milésima dimensão e ainda não foram permitidas ir nem sequer no segundo céu, ou seja, no segundo universo. Só para vocês terem uma ideia. Parece absurdo isso, né? Mas é verdade. Por isso que as pessoas falam comigo assim, Henrique, eu não sei nem o que dizer. E eu, que fui e vejo tudo como é, eu vou dizer o quê? Se eu falar para você aqui que eu não sou digno, você vai achar que eu estou com a falsa humildade. Mas eu sei o que passa dentro de mim. E eu sei que nem digno de falar essas coisas eu sou. Mas foi a realidade que aconteceu comigo e é. Lembra que recentemente eu estive com os Alfa Centauros e lá no planeta eu fui visitado pela presença da Criadora e eu comecei a derreter? E ela falou comigo assim, eu vou para juntar os seus pedaços. Você lembra disso? Quando a Criadora veio há muito tempo atrás, antes mesmo de eu estar com os Alfa Centauros, ela própria, não em pessoa, mas porém com a sua presença em um ponto de encontro neste céu, neste universo, ela falou comigo que ela estava me convidando a ir no milésimo céu. Naquele dia, eu me lembro que todos que estavam comigo ali, as famílias construtoras mais antigas, as primordiais, da primeira à oitava geração, para esse universo, para esse céu, lembrando que cada céu tem a primeira criação até a oitava e assim sucessivamente. E ali, quando ela me convidou, eu olhei para mim, eu vi só o meu esqueleto, a minha carne, como se fosse uma roupa toda jogada no chão, e ela foi se afastando e tudo foi se recompondo no meu corpo, na minha estrutura esquelética, ainda que pareça absurdo para você isso. A Gnachete falou comigo assim, olha, você foi convidado pela Criadora e pelo Criador. Porque um fala em nome do outro. Eu lembro que toda a família estelar que estava comigo ali naquele dia, eles olharam para mim, sorriram e me parabenizaram por aquilo que do qual me foi ofertado. Eu não sei quantas pessoas humanas desse plano, ou até mesmo que habitam em outros planetas com o mesmo problema de Eleap, eu não sei quantas pessoas, quantas tipologias foram lá. Eu não sei dizer. Nunca procurei saber também. A Gnachete, Atilio, Arnetoliel, Nereconoab, Zamaniel
e Ak foram. Os Alfa Centauros em si, por ser de uma família mensageira, e aqueles pastorzinhos estelares que eu falei para vocês, os Tundrafins, têm acesso livre de ir e vir. Aí você vai entender agora por que eles procuram o que tem atrás de onde se assentam o Criador e a Criadora. E tudo isso vocês vão ver no desenho, em desenho no site. Vocês vão ver o mapa do primeiro até o milésimo céu, ou seja, do primeiro ao milésimo universo. Porém, não em CG, em figura. Então, gente, eu estou aqui procurando palavras corretas para explicar para vocês, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender. Eu ali, após receber esse presente, passou um tempo, a Gnachete me conduziu até a porta do primeiro ao segundo céu e me deixou ali. Ali, eu conheci um mensageiro supremo, surpreendente. Ele não tinha forma física, ele era um sol de aproximadamente 100 metros de circunferência. É um fogo vivo, e a chama vai para cima e para os lados e forma um arco. E ao redor, uma espiral. Espiral não, né? Espiral. E ao redor desse espiral eu vi múltiplas microesferas do tamanho de uma moeda nova de 25 centavos.